estômago reduz a quanto ali, doutor? É muito difícil a gente medir, mas alguma coisa em torno entre 20 e 50 ml. De 1,5 litro para 2, para 20 a 50 ml. É uma redução importante. Aí a pessoa não come nada. Come, porque, como você viu ali, o intestino é costurado no estômago. E aquela abertura propicia uma passagem mais rápida de comida. Então, esse é um engano também muito grande. Os pacientes perguntam, doutor, quanto ficou meu estômago em volume? Às vezes a gente fala, né, olha, ficou em torno de 50 ml. Foi impossível, eu consigo tomar um copo de 100 ml. Mas é porque o intestino acaba fazendo parte do estômago. Na hora que você costura o intestino no estômago, como nós vimos no vídeo, ele mais ou menos amplia um pouquinho essa capacidade do estômago. Então isso também não é uma relação direta entre o tamanho do estômago e aquilo que o paciente consegue comer. Mas e a função, perdão, e a função do estômago, que é triturar o alimento? Ele mantém essa função? Não. Aí entra um treinamento que esses pacientes têm que fazer assim, de modo muito importante no pré-operatório, que é estimular, aprender a mastigar alimentos. Teve gente, eu soube de história, assim, que teve gente que morreu. Por quê? Fez isso, foi para uma churrascaria comer churrasco. Em top. E aí, como é que faz? Em top. Esses pacientes, eles têm que treinar muito mastigar alimento por 2 motivos. Primeiro, para triturar o alimento, e segundo, que como nós vimos ali no vídeo, a comida já não passa mais pelo estômago. Então ela não recebe mais as enzimas digestivas do estômago. E tem que ser substituída pela saliva. Nós precisamos molhar muito o alimento com saliva. Esses pacientes, eles precisam ter o hábito de comer devagar. Muito devagar. Né? Muito devagar. Resumindo assim, eles precisam mudar a vida para tirar tempo para se alimentar adequadamente. Agora, em relação às vitaminas, os sais minerais e tudo mais, há uma perda muito grande, né? Não é perda. Aí vai ter que repor. Exatamente. Existem aquele segmento que deixa de passar alimentos, são segmentos que absorvem muito, principalmente ferro, cálcio. Então, esses pacientes, eles precisam de reposição. Às vezes, não precisa tomar remédio o resto da vida, mas eles precisam de acompanhamento virtualmente pelo resto da vida para não fazer nenhuma deficiência. Esses pacientes que são bem acompanhados, e bem acompanhados é uma relação bilateral do médico que se predispõe a acompanhar, mas também, Galvão, do paciente que se deixa acompanhar. Ele volta no consultório, ele se preocupa com a própria saúde. Isso é uma coisa importante, é uma relação de 2 lados. Para esse grupo de pessoas, alterações clínicas referentes a essas anormalidades, elas são muito raras. Quem são os pacientes que complicam? Aqueles que somem. Ele opera, emagrece, ganha uma nova vida, acha que isso está tudo bem e ele desaparece. Bom, nós temos aqui a Dani, pedir para a Dani vir até aqui também, por favor. Já está com o microfone? Tem um microfone aí? Não, então vai, ela vai usar esse aqui. Ela vai aparecer? Vai aparecer. Vai aparecer aqui, vai aparecer o antes e o depois, né? Nós temos o antes também da Dani, não temos? Ah lá, aí mesmo, olha aí. Vamos jogar aqui na tela cheia, por favor. Aí está a Dani aqui de verde, né? Ali você estava com quantos quilos? Foi praticamente, acho que uma semana antes da cirurgia. Eu emagreci um pouco, né, Eduardo, para fazer a cirurgia, que todo mundo tem que emagrecer, como ele falou. Eu estava com 97 quilos. 97. Quanto tempo faz que você fez a cirurgia? Um ano e meio. E hoje você pesa quanto? 57 quilos. Nossa! É nada. 90 e quanto? 97. Agora foi para a cirurgia. 40 quilos, então. 40 quilos. E vai emagrecer mais ainda? Eu gostaria de emagrecer, mas é que tá difícil. O peso ficou estagnado, né? Tá difícil perder mais peso. E eu faço bastante exercício também. Eu corro, eu nado. Sim. Eu tenho uma vida ativa. Toma as vitaminas certinho? Não. Porque tem que tomar, né, doutor? Mas eu sou uma pessoa... Eu falo para ele... eu fui muito sortuda, assim, porque assim, eu não tenho dumping, depois ele pode explicar o que é. Geralmente as pessoas, elas comem doce e passam mal, eu como tranquilamente. Eu tenho uma vida, assim, muito normal.
para uma operada. Claro que tem as limitações, que eu como pouquinho, mas geralmente eu como de 3 em 3 horas, para não ficar com muita fome, não me sentir fraca. Mas assim, os meus exames clínicos também estão todos bons, né? Você sempre foi gordinha? Eu sempre fui uma criança gordinha, mas não tão gorda como o peso que eu fui para a cirurgia. Aí fui para a universidade, meu peso era 60 quilos, 65. Aí fui engordando, né? Porque esse processo também você não chega com 90 quilos, né? 100 quilos. Aí eu fui engordando com o tempo. Aí eu tive um problema de depressão, voltei para Marília, tal, que eu estava em Londrina, no Paraná. E aí, nessa época que eu voltei para cá, que foi a época que eu mais engordei. Acho que em 2 anos foram mais de 20 quilos. Aí, assim, eu tenho um irmão que é médico, ele sempre na minha cabeça para fazer a cirurgia, tal. Faça. E aí eu comecei a pensar, comecei a pesquisar, encontrei o Eduardo no Google. No Dr. Google. Porque, assim, geralmente eu tenho essa mania. Às vezes eu vou num médico ou procurar um profissional, eu dou uma googada, né? Para saber o currículo tal da pessoa. Aí eu falei, gostei, vi que ele fazia mestrado, doutorado, estava fazendo doutorado. Eu falei assim, vou procurá-lo, né? Porque eu não conhecia o Eduardo ainda. Aí fui, conheci. Você é jornalista? Eu sou Relações Públicas e Linguista. Tá. Você é formado em comunicação social, né? Sim. E letras. E letras também. Tá, muito bom. Bom, então, perdeu 40 quilos, emagreceu 40 quilos. Deixa eu dar uma parte assim, às vezes aquilo que nós fizemos uma relação de índice de massa corpórea no começo do programa, Galvão, você veja que a Daniela tinha 97 quilos. Para muita gente... Não pode. Não pode não parecer um peso excessivo. Não, mas tem gente que não pode fazer a cirurgia com 90 e Não, pouco. sem dúvida. Porque... Mas ela, no caso do tamanho e tal, é muito. Né? Lembra que a gente falou? Varia o peso, mas a altura é fixa. 1,54 m, 97 quilos é muito, né? Tem até os pacientes que chegam no consultório e falam, doutor, meu problema não é excesso de peso, é falta de altura. Meu problema não está no peso, meu problema está na altura. Se eu pudesse crescer, eu não precisava emagrecer, mas para adulto não dá mais. Né? Para adulto a altura é constante. Então é importante fazer essa relação de índice de massa corpórea. O peso absoluto, Galvão, não pode não dizer nada. Para 97 quilos, para muita gente, é um peso... até saudável, até bom. Para Dani. Então tá, Dani, parabéns aí. Mas as vitaminas, Dani, tem que tomar certinho. Principalmente vitamina A para os cabelos, para as unhas e tudo mais, não é, doutor? Sem dúvida. Né? Eu acho que depois que você falou isso ao vivo num programa, agora vai. Tem muita gente, pessoal de casa, vocês que conhecem, virem a Dani, peguem no pé dela para ela tomar as vitaminas certinho. Depois num programa de televisão ao vivo, ela não se corrigir, aí não vai mais, viu, Galvão? E se der certo, eu vou mandar paciente. Muito bom. Selecionar umas pacientes para vir participar do programa. Olha, vamos para... Eu tenho aqui ainda mais duas, vamos fazer um pouco mais rápido agora que eu olhei aqui o relógio, meu Deus do céu, estamos encerrando o programa, doutor. A cirurgia desabsortiva, isso? Isso mesmo. Desabsortiva é aquela... que dá diarreia. Dá diarreia. É uma cirurgia que tem, acho que tem o vídeo aí também, ela é muito parecida com o bypass, com aquele que nós mostramos agora, a última que foi mostrada. Só que a porção do intestino que fica para absorver alimentos é muito curta. Eu vou pedir até para colocando já. Isso, olha lá. A porção do intestino que fica para absorver o alimento é muito curta. Então, Galvão, ela se assemelha um pouco àquele remédio que muito usado aí para obesidade, pelo jeito é o que vai ser mais usado ainda, que é o Xenical. Aquele remédio que a pessoa tem que tomar, e se ela comer um pouco de gordura a mais, for numa churrascaria e se esbaldar na gordura da picanha, ela vai ter diarreia, ela não vai absorver. Então veja, é feita uma retirada parcial do estômago, o estômago se transforma num tubo, e é a próxima operação, que é aquele sleeve, nós vamos comentar. Aí esse trânsito vai ser reconstruído, ou seja, lá no intestino, olha, muito semelhante àquele bypass. A gente secciona o intestino e vai costurar na saída do estômago. A diferença vai ser na quantidade de intestino que fica para absorver alimento. Então aí é desligado, olha lá, ó. E o intestino vai lá em cima na saída do estômago. E o outro é costurado lá embaixo. Olha a quantidade de intestino que fica para absorver alimento, lá embaixo.
depois daquela costura entre os dois intestinos. E aí vejo, o alimento em azul vem descendo, e naquele outro lado a secreção da bílis e do pâncreas. Então, nesse período onde essas duas cores não se encontram, a gente tem muito pouco absorção. A absorção do alimento vai ocorrer a hora que elas se encontrarem. E dá uma olhada no vídeo, a quantidade de intestino que tem Quantos comum. metros ali? 50 centímetros. 50 centímetros. 80 centímetros, no máximo 1 metro. Então é pouco É. a área de absorção. Por isso que ela é chamada de desabsortiva. Se o paciente exagerar na gordura, ele tem diarreia. Esse é um paciente, a dificuldade dessa operação, ela emagrece bem, ela trata o diabetes muito bem, mas a qualidade de vida dessa pessoa fica comprometida. Essa aí o pessoal não deve gostar, não. Não deve gostar. Não. Eu não faço. Não dá certo. Bom, vamos rapidamente então pro sleeve, que é o que o Neto fez. Exatamente. O sleeve, né? Exatamente. O sleeve é o que o Neto fez. O Neto é o Neto, jogador do Corinthians. Comentarista da Band comentarista hoje da Bandeirantes, o craque Neto da Bandeirantes. Está magrinho, está fininho. O Neto, ele fez o sleeve. Vamos mostrando aí o sleeve, enquanto o doutor vai explicando, né, o que essa é uma operação que também pode ser feita, todas elas por vídeo, laparoscopia, não há corte. No Neto, no caso, também foi por vídeo. Mas ela é uma operação que mexe só no estômago. Não mexe no intestino, apenas no estômago. E é feito, colocado as pinças, e lá dentro do abdômen, como está mostrado, é retirado em torno de 70% do estômago. Então veja, olha, esse é o alimento descendo no estômago normal, e a gente vai ter a sensação de saciedade, Galvão, quando o alimento atinge aquela parte do fundo, aquela parte mais alta do estômago. Então o que a gente faz nessa operação? A gente pega esses grampeadores cirúrgicos e faz isso, olha, com grampeamento a gente retira 70%, 80%, transforma o estômago num tubo. E aí, a hora que desce o alimento, ele tem um estômago em torno de 150, 180 ml para encher. E o enchimento do estômago é mais rápido. E a sensação de saciedade, olha lá, do paciente fica mais... Olha lá, já encheu o estômago. Então, antes com o estômago normal, aquele alimento tem uma cavidade para ser preenchida, a sensação de saciedade é mais tardia. Agora, a sensação de saciedade é mais precoce. É uma operação muito boa, sabe, Galvão? Porque não mexe no intestino, então não há esses problemas de ferro, cálcio, de falta de absorção. Não perde. Não há problemas em relação a isso. E esse é o que está sendo mais procurado hoje? Mais procurado. Eu, particularmente, como cirurgião, é que eu tenho mais feito. Agora, rapidamente, doutor, o problema lá com o Faustão, o doutor Lazarotto lá de Goiás, está tendo problema? O Lazarotto é lá de Curitiba. Isso. O de Goiás é o Goiás? Áureo, o nome dele. Áureo. Áureo. O Áureo é que tratou do Faustão. Faustão, exatamente. Tá. Então, o que acontece com o Faustão e com outros? A cirurgia que o Faustão fez foi esse sleeve que nós vimos, essa gastrectomia, essa retirada do estômago na forma de um tubo. Foi a última operação que o Neto foi submetido lá em São Paulo. Só que existe um procedimento adicional onde uma porção final do intestino, bem lá perto do fim do intestino, é colocado perto do estômago. O nome que se dá para isso é interposição ileal. E isso é que tem sido muito discutido, porque esse médico lá de Goiânia tem usado isso para tratar diabetes, tratamento cirúrgico do diabetes. O Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Obesidade, Cirurgia Bariátrica, entende que ainda falta algum conhecimento para colocar essa cirurgia de modo comercial. Ela parece ser uma boa operação, mas ela ainda deve, no meu entender, Galvão, ser feita no nível da pesquisa. Para efeito comercial, agora, como todos nós vimos, deu certo no Faustão. O que tem aqui o doutor Lazarotto? O doutor Lazarotto é um médico em Curitiba que faz uma operação ao contrário dessa que nós vimos no Neto. Ele mexe só no intestino. Mas é bom ou não? De maneira imediata, parece ser bom, mas o que a gente tem observado, tem tido conhecimento, é que a médio prazo esses pacientes eles acabam reganhando peso. O senhor usa esse termo reganhando, o senhor já usou hoje, quer dizer que volta? Volta, exatamente. O paciente ele perde um peso e depois ele reganha, ele volta a ficar obeso novamente. Então a melhor técnica hoje é o sleeve, essa que o Neto fez. Essa que o Neto fez, eu acho uma excelente técnica. Porque não perde. Perde peso,
perde Perde peso, mas não perde a absorção, exatamente. Mantém. Essa, por exemplo, é uma operação muito boa para hospital público, né, onde o pessoal assim, de um pouco mais de baixa renda, com dificuldades nutricionais, dificuldades alimentares, dificuldade de suplementação. Eu acho que essa é uma operação que não causa tantos problemas nesse aspecto. Olha, eu tenho aqui uma matéria que é um levantamento feito pelo Centro de Atendimento à Obesidade Infantil de Marília, o CAUIM, que identificou que 31% dos alunos de 6 a 10 anos da rede municipal, esses alunos estão com sobrepeso ou obesidade. A coleta de dados foi feita com 7.816 crianças e detectou que do total de avaliados, apenas 4% estão abaixo do peso recomendado. Eu vou pedir essa matéria para a gente encerrar o programa, porque é um assunto muito sério, um assunto muito interessante, que envolve crianças. O doutor falou aqui agora que o problema é que dá para fazer uma projeção da população obesa que pode chegar a 90%. Quer dizer, quando nós observamos nas crianças a obesidade, e a quantidade de crianças obesas hoje no Brasil já é muito grande, nós podemos projetar uma população obesa muito grande também no futuro, é isso, doutor? Deixa eu dar um dado rápido. Nos Estados Unidos hoje, estima-se que 33% da população está obesa, 1/3 da população. Fizeram um levantamento de 20 anos atrás. Há 25 anos atrás, 25 anos, 5% das crianças tinham obesidade. Há 25 anos atrás, uma geração anterior. Hoje, 21% das crianças americanas estão obesas. Ou seja, em 25 anos, multiplicou por 4 o número de crianças obesas. Rapidamente, se em 5% de crianças obesas gerou 33% de obesos adultos, que conta nós podemos fazer daqui 20 anos com 20% de crianças obesas? Se a obesidade quadriplicou, imagina se a obesidade no adulto quadriplicar. Não tem como. Vamos lá. Já deixou de ser considerado um problema extremamente estético. Hoje se trata de uma doença. Para evitar esses tipos de acontecimentos, aqui em Marília temos um centro de tratamento único do país em saúde pública. Aqui um país que já foi considerado um país de desnutridos, hoje é um país de obesos, né, doutora? Eu queria que a senhora explicasse para a gente a importância desse tratamento ser iniciado logo na infância para que se evite adultos obesos. Certamente, esse tratamento, quanto mais cedo se iniciar, mais certo eu tenho de um adulto saudável, porque é como você bem falou e colocou, é uma doença, já estamos em nível de epidemia, praticamente pandemia, porque é uma doença de preocupação mundial e que é possível se prevenir desde que começamos cedo. Doutor, o tratamento oferecido aqui pelo CAUIM começou efetivamente em 2009. A evolução desses atendimentos, como que funciona, toda uma equipe extremamente preparada aqui para oferecer esse tipo de reeducação e aprendizagem para essas crianças e os pais. Nós contamos com uma equipe multiprofissional. E dentro de cada uma das nossas especialidades, nutrição, enfermagem, fisioterapia, educadores físicos, odontologia. Dentro dessas especialidades, nós propomos várias atividades durante 6 meses para a criança e o seu acompanhante aqui no CAUIM. Essa família vem então conosco uma vez por semana, permanece conosco 3 horas e durante essas 3 horas recebe todas as informações necessárias para uma mudança de estilo de vida. Nós não desejamos apenas a perda de peso, até porque a perda de peso é uma consequência da mudança dos hábitos e do estilo de vida de cada um. E é isso que a gente deseja. Por ser um tratamento para a criança, essa necessidade, essa obrigatoriedade do pai acompanhar, para que a mudança seja feita na família, não só com a criança. É fato, eu não consigo mudar hábito alimentar, mudar vivências familiares, porque atuamos desta forma, não consigo mudar
vivências dentro da família e escola sem que eu envolva a família, mãe, pai, tios, avós e outros responsáveis. Por essa razão, a criança, quando está conosco no Cauim, todos os períodos, em todos os períodos, ela está acompanhada de um responsável. 2.000 crianças obesas hoje na rede, na faixa etária de 6 a 10 anos, é um número extremamente preocupante. Mas nós não temos o número de vagas disponíveis no momento, para atender toda essa demanda. Então, o que fizemos? Elegemos as crianças na faixa etária de 10 anos, obesas, estivemos nas escolas e fizemos um encaminhamento direto das escolas para a unidade do Cauim. Embora a criança possa ser também encaminhada de qualquer unidade de saúde, UBS, ESF, médicos particulares, Unimed, de qualquer forma de unidade de saúde, nós atendemos essas crianças. Um período nosso é extremamente cronometrado. Então a criança chega com a família, o acompanhante, faz parte de um alongamento e já inicia uma atividade física que nós chamamos branda. A partir daí, essas crianças ou acompanhantes são separados ou trabalham juntos com as diversas especialidades em atividades educativas, na forma de palestra, na forma de aula, na forma de dinâmicas. Depois fazem uso de um lanche. Nós oferecemos um lanche saudável, inclusive lanches que as próprias crianças aprendem a preparar. Depois do lanche, elas também fazem toda a higienização bucal e retornam à quadra. Ora para atividade física, ora para uma outra atividade educativa. E à medida do programa, do avanço do programa em semestre e do avanço do programa diário em horas, essa atividade física ela vai se tornando de leve a moderada a severa. Quando se encerra o programa, nós devolvemos essa criança à unidade de origem, no que a gente chama de contrarreferência. Então, essa criança é reenviada à unidade com todas as informações de cada uma de nossas especialidades com relação ao que foi feito e qual o resultado alcançado. Essa criança pode retornar ao Cauim e deve, se for o caso, mas com espaço de 6 meses, porque eu tenho uma demanda reprimida que eu devo atender. Então, dali a 6 meses, essa criança pode retornar ao Cauim. Cristina, o Vinícius está participando pela segunda vez aqui desse grupo. Qual a importância, a evolução, o porquê que você pediu para que seu filho continuasse fazendo aqui o atendimento? O resultado foi muito significativo. Os exames dele de colesterol baixou muito, né? A gente viu um resultado grande, os resultados dos exames e no peso dele também. A gente mudou, assim, com a orientação da nutricionista, a alimentação dele, né? Conforme foi orientado, eu fui passando aos poucos para ele e a gente observou o resultado no peso dele, né? Assim, no organismo em si foi muito grande. E também com a orientação da médica, né? Ela sugeriu que ele retornasse, né? Porque ele precisaria perder mais peso ainda. Quando eu vim aqui, eu achei até que às vezes poderia ter alguma objeção. Pelo contrário, né? Ele foi muito bem recebido, não teve diferença nenhuma, nem, sabe, foi um tratamento normal com ele. E ele teve assim, um desenvolvimento muito bom também na coordenação motora dele, com as atividades físicas, né, dele, né? Todos os exercícios, então ele teve um desenvolvimento melhor ainda nessa parte. E ele gosta de vir? Ele gosta. Só não gosta de levantar cedo, mas depois que está aqui, né, lógico, ele adora fazer as atividades. Bom, né? Que bom. Parabéns aí ao Cauim por esse trabalho. Doutor, realmente estouramos muito aqui o tempo nosso. Gostaria de conversar mais, porque é um assunto que ficou aqui muito interessante, né? A gente tinha muitas outras coisas para a gente conversar. O tempo passou que a gente nem viu direito, mas eu agradeço a sua presença, professor doutor Eduardo Bastos, médico cirurgião da área de gastroenterologia, professor assistente de cirurgia do sistema digestório da FAMEMA e membro associado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Muito obrigado pela presença aqui no programa de hoje. Obrigado a você, Galvão, pela oportunidade e me colocar à disposição numa nova oportunidade no seu programa para que a gente possa complementar esse assunto que, de fato, só vai dar mais ibope, porque a obesidade é um negócio que vem crescendo, não vai dar para fugir de discutir esse assunto, como a gente viu, principalmente nas crianças. Muito bem, esse foi um programa... Pois não. Mais uma informação aqui, senão a assessora ali vai ter um surto.
Se alguém quiser ter mais informações a respeito da obesidade, a gente tem um blog a respeito disso, onde essas matérias são colocadas. Eu não sei se eu posso vender isso aqui, mas é um gastromedmarília.blogspot.com. A pessoa quiser entrar... Gastromedmarília, www.gastromedmarília.blogspot.com.br, onde todos esses assuntos que nós selecionamos aqui, eu procuro sempre escrever a respeito disso para informação ao público. Tá certo. Muito obrigado. Bem. Bom, pessoal, nós encerramos aqui esse programa especial de hoje, tratando aqui de obesidade e das intervenções cirúrgicas para resolver o problema de obesidade. Nós mostramos aqui um programa muito interessante, as técnicas todas de cirurgias, né? E nós vamos embora. Bom fim de semana para todo mundo, Deus abençoe. Na segunda-feira a gente volta com o Tribuna Livre, logo depois do Cássio Ricardo, do Esporte Show. Até lá, bom fim de semana. Tchau, pessoal.